Oi, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amigos? E aí, que eu fiz a gentileza para mim mesma de ler os 2 primeiros volumes da saga, na verdade, de Sangue e Cinzas. Era pra eu ter começado essa saga, era pra essa saga ser, assim, os primeiros livros que eu fosse ler em 2025, só que deu tudo errado. Na minha primeira planilha, né, que eu sempre faço as minhas planilhazinhas, assim, da ordem dos livros que eu vou ler e tal, eu sempre penso antes, pra eu ter que pensar menos ali do qual que é o próximo livro que eu vou ler e tal. E essa planilha que eu estou falando pra vocês, eu fiz ela no final de 2024. Esse livro seria o primeiro livro de 2025 que eu leria. Acontece que, como eu disse pra vocês, deu tudo errado, eu não consegui. E aí, só agora em julho que eu comecei a ler essa saga. Até o momento, eu só li os 2 primeiros volumes dessa saga, que é... Nossa, meu Deus, né? Nem tá de ponta cabeça, né? Graças a Deus. Até agora, eu só li os 2 primeiros volumes dessa saga, que é de Sangue e Cinzas e Um Reino de Carne e Fogo, que é o volume 2. E tem coisitas a dizer. Como eu já disse antes, eu vou dizer novamente. Eu não vou contar a sinopse desse livro verbalmente nesse vídeo. Por quê? Porque a Jéssica que vos fala, ela tem um problema de falar demais. E aí o que acontece? A sinopse de Sangue e Cinzas já é uma sinopse um tanto confusa. E não sou eu que estou dizendo isso. Só toda a comunidade literária fala a mesma coisa. E sim, ela é realmente confusazinha. Nada muito, oh meu Deus, mirabolante. Só que pra evitar falazada e enrolação e lá, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo a sinopse do primeiro livro e a sinopse do segundo livro, O Reino de Carne e Fogo, respectivamente. E este vídeo aqui, ele não é uma resenha, ele é unicamente para contar pra vocês qual foi a minha opinião lendo os 2 primeiros livros dessa saga, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Mas primeiro você me conta, amiga, por favor, me conta, você já leu de Sangue e Cinzas? Se você já leu, você gosta dessa saga, você gostou do primeiro livro, o que você sentiu enquanto você tava lendo? Me conta que eu vou adorar saber. Eu comecei a ler esse livro de Sangue e Cinzas, o primeiro volume da saga, no dia 5 desse mês, do mês 7, mês de julho. Eu levei até pouco tempo pra ler ele, considerando que ele é um calhamacinho. Tô até vendo aqui quantas páginas que ele tem, porque misericórdia. Ele tem só 669 páginas, assim, graças a Deus. Eu demorei até pouco pra ler ele, se a gente for considerar o número de páginas, porque eu demorei 5 dias pra ler esse livro. E assim, olha, preciso dizer que para este primeiro livro aqui, exclusivamente de Sangue e Cinzas, eu esperava um pouquinho mais. Gente, esse livro, ele tem muito hype. Esse livro rola uns burburinhos a respeito dele, a respeito da história da Pop, a respeito do casal ali, Pop barra Rock Flynn. Eu, Jéssica, acho que eu fui com muitíssima sede ao pote no primeiro livro dessa saga. Mas antes que você venha me falar que, nossa, meu Deus, então quer dizer que você não gostou porque você falou que você entrou com muita expectativa, e aí isso quer dizer que você saiu frustrada? Olha, não necessariamente, não é que eu saí frustrada da história no geral. Por quê? Porque eu achei a premissa desse livro muito boa. O tema principal dele, né, o ponto de partida dele, eu achei um ponto excelente. Eu gostei demais da escrita da Jennifer Armentrout. É literalmente o tipo de fantasia que eu gosto, é o tipo de escrita que eu gosto. Eu acho que não é aquela escrita nem descritiva demais, mas também não é aquela escrita muito arrastada, muito corrida, que te deixa, tipo assim, meio perdido, sem entender do que tá acontecendo muito bem, que não te permite familiarizar com os personagens de um jeito, assim, satisfatório. Muito pelo contrário, até mesmo com os personagens secundários. Eu vou falar do Victor, que foi um personagem que eu curti muito ele, eu gostei muito do desenvolvimento que ele teve, embora, assim, ele me deu umas estressadinhas, assim, em alguns momentos e tal, com relação a posicionamento. Gente, olha, disparado do primeiro livro, eu já vou falar aqui, eu gostei muito do Rock Flynn. Que personagem bem descrito, que criação de personagem incrível. Infelizmente, se você acompanha um tiquinho deste canal, você já está sabendo que a Jéssica tem dificuldade em familiarizar 100% com as protagonistas. Meu Deus, eu não sei o que acontece, juro. Eu não sei o que acontece, mas assim, é muito normal de eu não simpatizar de cara com uma protagonista, que foi o que acabou acontecendo, não no primeiro momento. Volto a dizer, metade do livro pra lá, eu comecei a sentir dificuldade em ter conexão com a Pop. Isso é muito chato, eu não tenho paciência com isso comigo mesma.
Mas a Poppy, ela é aquela protagonista, aquela famosa protagonista, assim, que, nossa, meu Deus, ela é muito forte, ela é muito decidida, ela recebeu treinamento desde muito cedo, mesmo não podendo ser, já que ela era a donzela. Se você ler aqui embaixo a sinopse, você vai entender um pouquinho. Aliás, por que eu disse pra vocês que a sinopse é um pouco confusa? Pra todo mundo que disse, pra todos os youtubers, todos os influenciadores que disseram que a sinopse desse livro é um tanto confusa, o início desse livro é um tanto confuso, olha, eu vou ter que concordar, ele realmente é. Ele é realmente um pouquinho confuso. O livro, ele é narrado pelo ponto de vista da Poppy, em primeira pessoa, que bonitinho. Só que acontece que nem a Poppy, ela sabe direito o que tá acontecendo com ela. Ela sabe qual que é a atual condição dela. Olha, eu sou donzela, tem um monte de coisa que eu posso fazer, um monte de coisa que eu não posso. É extremamente rigoroso, assim, a forma como os tutores dela tratam ela é uma coisa extremamente possessiva, agressiva, muito complicada, que você se compadece muito pela Poppy, porque definitivamente isso que ela está passando, que é essa coisa de ser a donzela que está prestes a ascender, você fica tipo assim, cara, donzela de quê? Ascender pra quê? Você tem um pouquinho esse pensamento. Só que você tem que confiar, você tem que continuar indo mesmo, porque você acaba descobrindo junto com a protagonista, você acaba descobrindo junto com a Poppy o que é exatamente essa coisa de ser a donzela e o que significa ascender. Segura na mão de Deus aí, vai na fé e vai. Mas a Poppy, ela é essa personagem que, embora essa protagonista, aliás, ela tem toda essa coisa aí de, oh meu Deus, que ela vive enjaulada, que ela, nossa, não pode fazer nada, não tem liberdade pra nada, não pode conversar com ninguém pode ver ela só fica de véu. Ela tem as dúvidas dela muito bem estabelecidas sobre o regime que ela tá vivendo ali no primeiro ponto. Como a gente tá dentro da cabeça dela, por assim dizer, você percebe que ela se questiona muito sobre as coisas, por mais que ela não conteste com os outros, ela contesta internamente o tempo todo e você começa a fazer as mesmas perguntas que ela tá se fazendo, você começa a fazer também. E aí, de acordo com que vai chegando outros personagens que eu estou dizendo sim, é o temido Rock Flynn. Rock Flynn é o tipo de personagem que eu tenho um pouco de... Eu defendo e aí eu não defendo. Eu gosto e aí eu perco paciência. Eu acho incrível tudo na minha carreira e aí dá vontade de pegar uma pedra e tacar na cabeça dele. Rock Flynn é esse tipo de personagem pra mim. Nossa, por que, Jéssica, você está falando isso? Sendo que no primeiro livro, oh meu Deus, ele é um personagem completamente, tipo assim, à disposição da Poppy. E como ele também é forte, ajuda ela a ser forte e lá. E a coisa... Sim, ele é realmente esse tipo de personagem. Mas, todavia, entretanto, como todo interesse romântico de todos os livros, seja fantasia, seja romance, seja de tudo, infelizmente, a protagonista, em dado momento, começa a fechar o olho para algumas coisas, assim, que eu, se estivesse dentro da história, teria, tipo, saído correndo há muito tempo. Ai, gente, é o que eu falo com vocês, tenho falado isso com vocês já há um tempo. Eu tô ficando com preguicinha dessa temática aí de, sabe, o moreno sarcástico, essa coisa de, nossa, meu Deus, o cara tá super duvidoso. E aí a protagonista, nossa, como estou apaixonada e não sei o quê. Quando nós estamos falando de dark romance, por favor, normalmente as autoras, os autores, rola essa coisa aí de o personagem começa com um caráter super duvidoso e aí, oh meu Deus, como é difícil a gente acreditar nas coisas que ele fala, embora ele tenha aquela coisa ali que é mel ali, super, oh meu Deus, como sou sedutor, embora tenha isso, rola aqueles degrauzinhos assim, onde o autor, ele começa te apresentando aquele personagem daquele ponto e aí o personagem vai sofrendo algumas evoluções, vai passando por evoluções, né? E aí você fica assim, nossa, que desenvolvimento incrível, que legal. Eu gosto muito disso. Eu não tenho nada contra o moreno sarcástico dos livros, essa coisa de a pessoa ser moralmente cinza. Mas, todavia, entretanto, eu acho que neste livro aqui, não no segundo, neste livro aqui, Rock Flynn, não vou nem dizer da metade, um pouquinho depois da metade, vamos falar uns 60% do livro, até o final do livro, eu achei muito previsível do que ele era na realidade, de como que a cabeça dele estava funcionando com relação à Poppy, e a Poppy toda ceguinha, toda, oh meu Deus, não passou nada, e tipo, isso me estressa. Cara, por quê?
Porque se desde o começo o livro tá me vendendo que a protagonista é muito inteligente, que ela tem um senso crítico que funcione, oh meu Deus, como ninguém passa ela pra trás no sentido psicológico, eu acho que colocar essa personagem numa posição onde ela para de questionar tudo com relação ao interesse romântico, a ponto dele passar ela pra trás 1 milhão de vezes, e aí ele mostra que o caráter dele é 1 zilhão de vezes mais duvidoso do que você pensou que fosse, e a protagonista continua, nossa, meu Deus, como eu tô apaixonada. Isso é uma coisa que me cansou um pouco nesse livro aqui. Eu não vou entrar em detalhes pra não te dar spoiler, amiga, mas no primeiro livro de Sangue e Cinzas, a questão do Rock Flynn, eu, Jéssica, achei, se você leu também achou, me conta, mas eu, Jéssica, achei extremissimamente previsível. Eu achei muito previsível. Todas as pessoas do planeta parece que já tinham visto aquilo, menos a Poppy. A impressão que eu tive foi essa, que a Poppy, ela resolveu fechar o olho pra muita coisa, aí veio um tombo pra ela, né, porque eu já sabia. Olha que eu me surpreendo muito fácil com os livros. Esse livro aqui, olha, eu vou te contar. Eu gostei muito desse livro, da primeira página até, sei lá, 60, 70% da história eu gostei demais da conta, mas o finalzico dele eu achei assim um tom meio errado. Não é nem errado, eu achei um tom meio exagerado. Eu achei que o Rock Flynn, ele virou um lunático do nada. Não é do nada, calma. Ele arrancou a máscara meio que muito de qualquer jeito. E ele começou a, tipo, forçar a goela abaixo. No sentido de, tipo assim, cara, ela tinha motivo pra estar nervosa com ele, pra estar completamente decepcionada. E ele, todas as piadinhas dele, tipo assim, tinha conotação sexual. E isso foi uma coisa que eu não gostei. Por quê? Porque entra naquela categoria dos exageros, que eu já falei isso aqui outras vezes, em outros vídeos aqui do canal. Inclusive tem um vídeo que ele chama Por que os autores fazem isso, que eu falo muito sobre isso. Esse livro aqui, eu acho que ele tem um tom assim, meio acima no quesito conotação sexual. Até certo ponto você ri e dá risada, mas em outro aspecto eu fiquei um pouquinho saturada. Lá pro final, bem pro finalzinho do livro, eu fiquei tipo assim, ai, pra quê, sabe? Tipo, toda hora que esse cara abrir a boca, ele vai levar a discussão pra esse rumo. O tempo inteiro, tipo, todas as piadas dele giram em torno disso. Será que ele não tá enxergando que já tá chato? Sei lá, cara, eu tive essa sensação de exagero nesse aspecto. E aí começou a me desanimar. Comecei gostando muito dele, muito dele. E aí o tempo foi passando, ele começou a perder um pouquinho de brilho pra mim. Eu volto a dizer, talvez você vai ler isso aqui e vai achar o ápice do ápice. Vai falar assim, nossa, Jéssica, discordo de tudo. Tudo bem, cara, é sua opinião. Eu tô pedindo, inclusive, pra se você não leu, leia, tenha a sua opinião disso aqui. Se você não leu isso aqui, ou se você leu e não discorda de mim, tá tudo bem. Mas se você não leu, você não tem que tomar o que eu tô falando como verdade. Você tem que ter a sua experiência, você tem que ter a sua visão sobre a história. Assim como todo mundo, todos os influenciadores que eu conheço que falam sobre Sangue e Cinzas adoram. E são simplesmente assim, oh meu Deus, favoritada. E eu não consegui favoritar esse livro aqui. Esse livro foi 3 estrelas pra mim. Normalmente eu dou 3 estrelas pra um livro que assim, olha, tinha muito potencial, me tirou da minha realidade. Foi um livro bacana, foi um livro prazeroso de se ler. Mas, todavia, entretanto, teve momentos assim que... cara, que realmente ficou um pouquinho exaustivo, que me deu um pouquinho de tédio. Eu marquei até que muitinho. Mas o resumo da ópera é esse. Eu gostei. Eu achei um livro legal. Eu achei a premissa incrível. Eu gostei muito dos personagens. Eu não tive muito sucesso com a Poppy. Gente, eu juro por Deus, eu não sei o que acontece. Mas é muito fácil de eu pegar ranço de protagonista. Principalmente se a protagonista for burra ou se ela for chata. A Poppy, em alguns momentos, ela ficava meio chata. Mais pro final. Meio pro final do livro. E... pro meio pro final do livro, ela ficando muito burra, coisa que ela não era no início do livro. Juro, eu tive essa sensação, mas eu estava super animada para ler o livro 2, O Reino de Carne e Fogo. Por quê? Porque eu via muita gente falando sobre Sangue e Cinzas e eu quase não vi ninguém falando sobre o segundo livro da saga. E eu achei isso bom. Eu falei assim, que legal, porque eu vou poder ler com a minha perspectiva totalmente limpa. Não tomei spoiler nenhum de nada. No primeiro livro eu tinha tomado um pouquinho de spoiler, mas não me atrapalhou não. Mas entrei no segundo livro muito animada. Porque eu não tomei spoiler, e 2, porque é isso mesmo que 1. E assim, vou nem falar nada não, só vou mostrar pra vocês a diferença de marcação. Ó, O Reino de Carne e Fogo
e de Sangue e Cinzas. Eu preferi 1.000.000 de vezes. Nossa, gente! O tanto que o livro 2 da saga de Sangue e Cinzas é superior ao primeiro não tá escrito. Nossa! Gente, a minha experiência com esse livro aqui foi fenomenal. Eu preferi 1.000.000 de vezes. Onde tá marronzinho, vermelhinho, rosadinho, whatever, é onde eu dei risada. Pra você ter noção. Eu acho que deu pra você perceber que eu dei muitas risadinhas com esse livro aqui. Não que esse livro aqui seja um livro piadista. Não é que ele é piadista, ele não é. Mas esse livro aqui, ele conta com um personagem que é o Kieran. Outro nome também, que vocês, provavelmente, quem já ouviu falar de Sangue e Cinzas, ou sei lá, já ouviu falar. Sim, Castiel. Meu irmãozinho, Castiel, é assim... Ele é elite, mas assim, demorou, tá? Custou, não foi de um jeito fácil, não foi, cara, zero easy. E esse livro aqui, eu preferi a Pop 1.000.000 de vezes do que no primeiro livro de Sangue e Cinzas. Eu achei que ela teve um desenvolvimento muito melhor nesse livro aqui do que no primeiro. O Kieran, meu Deus, que alívio cômico, que é impressionante como que a Jennifer conseguiu fazer isso muito bem. Ela conseguiu pegar um personagem que não é piadista, um cara meio até poucas ideias, e transformar ele num alívio cômico muito top. Eu fiquei chocada. Gente, eu fiquei chocada. Nossa, e outra descrição dos poderes, sabe? A temática fantasiosa dentro desse livro aqui, muito presente nesse livro aqui, eu achei 1.000.000 de vezes superior ao primeiro livro. Eu sei lá como é que eu faço pra te explicar isso, mas eu achei que no primeiro livro, por mais que o livro tenha sido grande, ainda assim eu achei um livro longo demais pro que ela queria contar. Sendo que já no livro 2 eu percebi o tanto de coisa que ela tinha pra contar. E eu fiquei assim... Cara, ele é tão completo, mas ele é tão completo. O mundo fantasioso no livro 2 é muito surreal. Eu achei que aqui teve muito mais conteúdo do que no primeiro. Tudo bem, rola essa situação, essa questão de que primeiro o autor, ele te apresenta, né, o mundo fantasioso, ele te apresenta os personagens, ele te apresenta o protagonista, ele tá te apresentando ainda as coisas. Calma. E aqui não, aqui a gente meio que já conhece todo mundo, já conhece a política, as problemáticas, né, porque é um livro sim com temática de vampiro, que rola uns lobinhos ali no meio, que no caso são os lupinos. Então, assim, aqui dentro é muito melhor abordado. Eu até entendo por que no livro 2 as coisas são melhores abordadas, porque no livro 2 a Pop ela já tá mais esclarecida sobre o mundo no geral, enquanto no primeiro livro, tadinha, ela era totalmente vendada, não podia ver nada, não podia saber de nada, nada. Se rola isso muito com você, me conta aqui embaixo. Comigo isso rola um pouco. Se eu sinto que o autor tá demorando demais, assim, pra explicar a temática da coisa. Gente, se isso é num livro pequeno, beleza. Agora a gente tá falando de um livro de 600 páginas. A gente tá falando de um livro muito grande. Então, o que rola? Pro primeiro livro, de Sangue e Cinzas, eu acho que... Como tinha muita coisa pra contar, a gente tava só na cabeça da Pop. E eu amo isso, eu amo escrito em primeira pessoa. Só que... de um jeito ou de outro, eu senti um pouquinho de tédio em alguns momentos, porque eu sentia que eu tava perdendo muita coisa da história, assim como a Pop tava perdendo muita coisa da história. E aí fica naquele ponto, se você não sabe se a história ela vai nesse ritmo mesmo e tá tudo bem, a gente só tem que aceitar, ou se é porque a autora tá enchendo linguiça. A gente fica meio sem saber no que a gente acredita. Mas... é isso. A minha experiência lendo o primeiro livro da saga de Sangue e Cinzas não foi uma ultra experiência mega positiva. Do meio do livro até o final, do começo foi perfeito, mas do meio do livro pro final eu não achei tanto. E graças a Deus que eu tive fé quando eu terminei isso aqui, porque eu fiquei com muita raiva do Rock Flynn no final desse livro. Gente, eu fiquei com muito ranço, não é raiva, eu fiquei com ranço. Sabe aquele personagem que você... Eu peguei ranço dele, porque eu fiquei tipo assim... Ai, cara, sério, isso não é isso tudo não. Nossa, isso não é isso tudo não. Não é o mesmo ranço, mas foi um ranço muito similar ao ranço que eu tive de um Zayden da vida. Eu fiquei tipo, ai, cara, sério. Seja menos. Pra nesse livro aqui... tudo o contrário. Toda
toda a experiência negativa que eu tive no primeiro livro, todos os tópicos que contribuíram para eu ter um rancinho do primeiro livro, esse aqui foi completamente o oposto. Gente, nesse livro rola até fake dating. Que de fake não tinha nada, convenhamos. Que é uma trope que eu nem sou muito fã. E eu amei o fake dating desse livro. Eu amei a descrição dos poderes desse livro, a descrição dos personagens, os personagens secundários. Tive sim um pouquinho ali, um pinguinho assim de estresse assim com relação à Pop em alguns momentos, porque eu reconheço que isso é um problema meu com os protagonistas, eu não sei por que acontece isso. Tipo assim, se eu tive um problema com a Pop de, sei lá, 55% no primeiro livro, nesse aqui eu tive, sei lá, 15%. Foi muito diferente, foi muito superior. Eu acho que compensa demais seguir adiante na leitura. Eu acho que vai valer muito a pena se você compartilha da mesma opinião que eu tive sobre o primeiro livro. Cara, super compensa você ir pro segundo, porque o segundo foi elite demais, assim, no nível de superioridade que você não tá preparado pra ele, a verdade é essa. Tô muito animada pra ir pros outros. O próximo livro, o volume 3, é A Coroa de Ossos Dourados. Eu tô muito animada pra ir pra ele. Eu não fui direto pra ele, eu li esses dois seguidos. E assim, eles são calhamacinhos. E como eu tive muito problema de ressaca literária esse ano, atualmente eu estou lendo Um de Nós Está Mentindo, que é um thriller. E eu tô louca pra acabar. Não tô nem na metade de Um de Nós Está Mentindo. E eu tô louca pra ir pro terceiro de Sangue e Cinzas. Porque, olha, honestamente... Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas considerações a respeito desses dois primeiros volumes da saga de Sangue e Cinzas. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha opinião. Eu espero que a minha opinião não tenha ofendido ninguém. E espero que, se você tem vontade de ler essa saga e as minhas considerações sobre ela, tipo, te ajudou a ter mais vontade ainda, eu tô muito feliz. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, se você ficou com medo das minhas opiniões, se você foi ler, você... Ah, não, Jéssica, não, sei lá, cara, sei lá, porque a Jéssica falou que a protagonista é chata e burra, e aí, sei lá, a Jéssica falou que esse tal desse Rock Flynn não é tudo, e aí, não sei, porque a Jéssica falou que a Jennifer, ela dá uma exagerada ali em algumas coisas, e enche linguiça demais, lá, e coisa toda. Olha, já vou falar, se você estiver pensando nessa asneira, você pare, porque vale a pena. Vale muito a pena. Eu gostei demais e tô muito animada para as continuações e trago aqui pro canal para vocês as minhas considerações sobre os demais livros também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e mandar pros seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário. Me siga no Instagram se você ainda não me segue no Instagram. E na semana que vem, na quarta-feira, eu volto para mais um videozinho muito dos bonitinhos, dos cheirosos para vocês. Um beijo no coração, galera, e tchau, tchau!